Agora, então, nós vamos iniciar o preparo do nosso creme de confeiteiro. Para fazer o creme de confeiteiro, é muito importante a gente ter conhecimento da técnica de temperagem. Essa técnica a gente diz em relação à temperatura das preparações que a gente vai estar fazendo, né? Dos ingredientes que a gente vai estar utilizando. Então, o primeiro passo que eu faço para fazer o creme de confeiteiro é estar aquecendo esse leite. Tá? Então eu coloco o leite para aquecer e depois eu vou acrescentar os outros ingredientes e eu vou demonstrar aqui para vocês como eu faço. Essa etapa da temperagem, né? Ela é muito importante porque a gente vai estar utilizando ovos, né? São cremes à base de ovos. Então, para eu evitar que esses ovos talhem ou que eles desestabilizem a minha preparação. No caso do creme de confeiteiro é um pouco mais difícil porque eu tenho o amido, que é um estabilizador. Mas no caso do creme inglês, por exemplo, que o ovo é o único espessante, ele talha e daí fica muito mais difícil da gente recuperar a textura dele, né? A gente acaba tendo que emulsionar e a gente perde a cremosidade. Então, no creme de confeiteiro, eu coloquei aqui o meu leite para aquecer. Eu posso colocar parte desse açúcar para estar já sendo dissolvido junto com esse meu leite. Se eu quisesse saborizar esse creme, tá? Dependendo o ingrediente que eu fosse utilizar para saborizar, eu colocaria ele aqui nessa etapa, tá bom? Por exemplo, se eu estivesse utilizando a baunilha em fava, uma canela em pau, um cumaru ou qualquer outra erva, né, que eu precise infusionar para liberar o sabor, então a gente coloca nessa etapa, tá? Na hora que o leite está sendo aquecido. Enquanto isso, num outro bowl, eu vou colocar os outros ingredientes, que os outros ingredientes é o restante do açúcar, o amido de milho. Tem receitas que colocam também parte desse amido separando em farinha de trigo e amido de milho. Isso estabiliza o creme um pouco mais na hora que eu quero congelar, tá? Porque daí a gente evita com que ele solte água. Mas o sabor dele fica um pouco diferente. Eu prefiro utilizar só o amido. E depois aqui eu vou acrescentar os ovos e as gemas. Essa misturinha aqui, eu vou homogeneizar ela até virar um creminho. Se eu quiser, eu posso colocar também um pouco do leite aqui, tá bom? Mas só os ovos e a gema já é suficiente para dissolver. Eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar. Ó, ele ficou um creminho bem líquido, né? Amarelo, e não tem líquido nenhum aqui, só são os ovos, o amido e o açúcar, tá? Enquanto o nosso leite termina de aquecer, eu já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui dois saborizantes diferentes, né? Os dois no sabor da baunilha, mas um é extrato e o outro é essência. Qual que é a diferença entre os dois? O preço? Sim, o preço, principalmente, né? Mas a baunilha, né, o extrato da baunilha só tem álcool e a baunilha em fava que eles extraem esse sabor. Agora, esse artificial não tem nada de baunilha, tá, gente? É só essência, corante e tudo sintético. Tá bom? Então, se vocês puderem dar preferência ao extrato, sempre usem o extrato. E no caso do extrato, como a base dele é álcool e da essência também, é o último ingrediente a ser colocado, tá bom? Então, uma parte depois desse creme, eu vou saborizar com a essência. Mas agora essa leva toda aqui que a gente está fazendo, eu vou fazê-la aí sem nenhum sabor específico. O meu leite, ele já aqueceu. Tá? Ele tá quente, ele tá quase fervendo, ele já tá até soltando uma fumacinha, não sei se dá para ver pela gravação, mas ele já tá quente, ele tá quase naquele processo de ferver. Então, o que eu faço agora? Eu vou verter ele aqui dentro, mexendo sempre e vou colocando esse leite aos poucos, tá bom? Então, a gente vai colocar uma parte desse leite e homogeniza, para ele não cozinhar esses ovos. Coloco a outra parte do leite.
Homogenizo. E agora sim eu vou voltar com todo esse líquido para o fogo até ele ferver, né? Como esse creme é o creme de confeiteiro, ele tem que entrar em ebulição, ele tem que ferver e tem que ferver até por alguns minutinhos para não ter aquele gosto residual do amido cru. Tá? Agora, se é um creme, no caso do creme inglês, eu tenho que controlar a temperatura dele e essa temperatura não deve passar de 84 graus, que é a temperatura de cozimento desses ovos para que eles não talhem. Tudo bem? Então agora eu vou voltar aqui o líquido dentro da minha panela. Vou colocar assim para que vocês possam ver bem, ele está bem fluido, né? E agora a gente não pode parar de mexer até ele ficar cozido. Então ele vai começar a espessar. Agora, quando ele começar a espessar, eu até prefiro utilizar a colher de silicone e eu deixo o fouet perto assim, que daí se precisar eu também utilizo o fouet. Tá bom? Agora a gente vai dar uma aceleradinha aí na filmagem para não perder muito tempo nessa etapa, mas a gente vai cozinhar até ele ferver e eu volto para mostrar para vocês aqui como é que ele vai ficar fervendo. Ó, pessoal, tá vendo que o creme tá borbulhando? Ele tem que realmente ferver, ó, tá vendo? Ele chega a mandar, eu brinco com os alunos que ele tem que mandar beijinho, tá? Então ele tem que criar essas bolinhas, ó, e mandar esses beijinhos para eu saber que o meu creme tá bem cozido. Então esse daqui é o creme de confeiteiro básico, né? O creme patissier básico. Se eu quisesse agora, eu já poderia saborizar ele com o extrato ou com a essência. Tá bom? Então agora eu vou porcionar esse creme, né, para eu poder fazer as variações para vocês e vou deixar ele esfriar. Eu vou tirar uma dúvida que é muito frequente eu estar ouvindo dos meus alunos. Tem muito aluno que pergunta: professora, a vida toda eu fiz meu creme de confeiteiro misturando todos os ingredientes e levando ao fogo para ele cozinhar e sempre deu certo. Por que agora eu preciso fazer essa técnica da temperagem? Gente, essa técnica, além da importância dela com relação à coagulação dos ovos, a outra coisa que é muito importante é o tempo que você deixa de gastar mexendo a panela. Então você imagina comigo, fazer meio litro de creme de confeiteiro, o leite aquece super rápido e cozinha super rápido. Agora você imagina uma confeitaria que tem uma grande produção, que vai fazer 10 litros de leite para fazer creme de confeiteiro. Quanto tempo você tem que ficar ali mexendo até esse creme aquecer e cozinhar? Então, quando a gente faz a temperagem com leite já quente, né, sobre os outros ingredientes e volta para o fogo, eu vou fazer com que esse cozimento seja muito mais rápido. Então, eu vou perder muito menos tempo mexendo essa panela do que se eu não tivesse feito a técnica da temperagem. Tá bom? Então agora a gente vai dividir esses cremes e eu já volto para mostrar para vocês as variações do creme de confeiteiro.